Você já se perguntou como uma atriz pode construir uma personagem tão poderosa que conquista prêmios como o Globo de Ouro? Isso sem falar na tão sonhada e merecida indicação ao Oscar, que pode trazer para o Brasil uma conquista inédita e que até agora era inimaginável. Até agora. Isso mesmo, eu tô falando da nossa diva, Fernanda Torres. Essa é a prova de que a técnica de atuação da atriz em Ainda Estou Aqui é uma verdadeira aula de como criar uma personagem com verdade. Mas quais são os segredos da preparação da atriz? Como ela construiu essa atuação magistral que encantou o Brasil e o mundo? Como será que você pode usar os exemplos da Fernanda Torres para aperfeiçoar a sua técnica na sua jornada de atuação? Seja você uma atriz ou ator em construção, ou uma pessoa curiosa que adora saber tudo o que acontece no mundo da atuação, fica comigo neste vídeo até o final e vamos descobrir. Olá, eu sou a Hannah e hoje vamos explorar a impressionante performance de Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui. Se você ainda não assistiu, eu realmente recomendo que faça isso, pois a profundidade e a sensibilidade com que Fernanda constrói sua personagem são verdadeiramente inspiradoras. Recentemente ela foi premiada no Globo de Ouro como atriz dramática. Um reconhecimento que consagra sua trajetória como uma das grandes atrizes do cinema brasileiro. E agora ela pode conquistar um prêmio que poderia ter vindo há cerca de 25 anos atrás, quando a nossa maravilhosa Fernanda Montenegro, que é mãe da Fernanda Torres, também foi indicada pelo filme Central do Brasil, mas que infelizmente não trouxe o prêmio. E olha que ela merecia indiscutivelmente. O curioso esse ano é que, além da Fernanda Torres, também concorre a melhor atriz uma outra atriz improvável. Detalhe, as duas estão sendo cotadas como favoritas nas bolsas de apostas, pelo menos até o momento em que eu estou gravando este vídeo. Eu estou falando da Demi Moore, pelo filme A Substância. E disse improvável porque ela sempre foi meio que ignorada pela academia, considerada por alguns uma atriz de blockbusters. São aqueles rótulos estranhos que alguém cria e um monte vai atrás. Mas vai entender, né? E por que improváveis? Bem, a Fernanda é a sul-americana em um filme de língua portuguesa. E a Demi Moore, além do que eu já pontuei, ainda está sendo indicada em um filme de terror e ganhou o Globo de Ouro na categoria de melhor atriz de comédia e musical. Né? Tá, mas a análise da construção da personagem da Demi Moore é assunto para um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui nas descrições e também no card. Bom, se depender da nossa torcida, o Oscar de Melhor Atriz de 2025 já é do Brasil. Bom, mas voltando ao tema do nosso vídeo de hoje, o que realmente torna a interpretação de Fernanda Torres tão impactante? O que a diferencia das performances convencionais que vemos por aí? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no processo de construção dessa personagem, rica e cheia de nuances. Fernanda não apenas incorpora a essência de Eunice, mas nos apresenta uma mulher que se ergue em meio a desafios inomináveis, tocando em questões de resiliência emocional e luta pessoal. A forma como ela se conecta com a experiência da personagem através da dramática narrativa de sua vida e também como uma representação de todas as mulheres que enfrentaram adversidades similares é poderosa e profundamente tocante. Vamos analisar os métodos que ela empregou explorando a sua pesquisa, a imersão emocional e as escolhas que ela fez para dar vida a Eunice, a sua personagem no filme. A ideia aqui é que, ao entendermos a sua abordagem, você possa aplicar essas técnicas em sua própria atuação, enriquecendo as suas performances e se conectando mais intensamente com as suas personagens. Afinal, atuar, como eu sempre gosto de frisar, vai muito além de decorar falas. Atuar é trazer à tona as emoções mais profundas e verdadeiras da sua personagem.
Então, prepare-se para descobrir como você pode transformar cada cena em experiências memoráveis e impactantes, assim como a Fernanda fez. Vamos lá? Fernanda Torres não apenas atuou, mas se transformou profundamente em sua personagem. A sua personagem Eunice é uma mulher que se destaca em meio a um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A maneira como ela aborda essa transformação é notável e vai além da mera representação. É uma verdadeira entrega à essência da personagem. Eunice não é apenas uma vítima das circunstâncias, mas sim ela é uma heroína que enfrenta a brutalidade da ditadura militar com integridade e coragem. Essa dualidade é central para a narrativa e é essencial na construção do seu papel. O processo de imersão emocional que Fernanda realizou é um dos pilares para a autenticidade de sua atuação. Como ela mesma mencionou durante as várias entrevistas que concedeu, houve um profundo estudo sobre a vida de Eunice e o contexto do Brasil naquela época. Essa pesquisa incluiu não apenas a leitura de documentos e relatos da época, mas também a busca por testemunhos e histórias de vida de mulheres que viveram sob regimes opressivos. Essa abordagem permitiu que a Fernanda Torres compreendesse não apenas os eventos históricos, mas também as emoções, os sonhos e os anseios da mulher que ela interpretava. Ao humanizar sua personagem, ela passou a refletir as lutas e as esperanças de muitas mulheres brasileiras que lutaram pela liberdade e pela justiça. A proposta de Fernanda de mostrar Eunice como uma mulher que encontra força na adversidade é uma escolha ousada e carregada de significado. Em vez de apresentar uma personagem que se desmorona sob pressão, ela traz à superfície uma força silenciosa e uma resiliência admirável. Essa forma de atuação baseada na quietude e na sutileza revela emoções de maneira crua e verdadeira. O público é convidado a sentir a dor e a luta de Eunice, sem que isso seja expresso por gritos ou lágrimas. Em Ainda Estou Aqui, as reações contidas de Fernanda são uma mensagem poderosa sobre a luta interna que muitas pessoas enfrentaram em tempos de crise. Essa interpretação, portanto, se torna um ato de resiliência em si. Ao encarnar Eunice, Fernanda também desafia estereótipos e expectativas em torno de como uma mulher deve se comportar em face da adversidade. Essa abordagem destaca a força das mulheres que frequentemente permanecem atrás dos holofotes, lutando com as suas próprias batalhas silenciosas. Assim, Fernanda Torres não oferece apenas uma representação fiel de uma mulher em um contexto histórico. Ela nos apresenta uma visão contemporânea sobre resiliência e capacidade de enfrentar desafios, fazendo com que a audiência se conecte profundamente com a personagem e sua jornada. Através dessas escolhas interpretativas, Fernanda Torres se torna, além de atriz, se torna uma porta-voz de muitas outras mulheres, estabelecendo um diálogo importante entre o passado e o presente. E ao fazer isso, ela não só homenageia a sua personagem, mas também os legados de todas aquelas que na vida real resistiram e persistiram diante da opressão. Essa é a verdadeira arte da atuação. Transformar-se em outra pessoa e ao mesmo tempo ecoar as verdades universais da condição humana. Mas, antes de avançarmos um pouco mais nessa nossa análise, eu gostaria de saber se você já passou por uma experiência de construção de uma personagem tão complexa. Qual foi a sua maior dificuldade? Deixe aqui os seus comentários. Agora nós vamos explorar 3 técnicas que Fernanda Torres usou na construção de sua personagem em Ainda Estou Aqui. Essas abordagens não só vão te ajudar a entregar uma performance impressionante, mas também podem ser ferramentas valiosas para você como atriz ou ator. Pesquisa e imersão. Fernanda Torres se aprofundou na história de Eunice e de sua luta durante a ditadura militar.
Essa pesquisa a ajudou a entender o peso emocional da personagem e a conectou com a realidade de outras pessoas que viveram situações semelhantes. E como você pode aplicar essa técnica no seu dia a dia, nos seus estudos? Ao construir uma personagem, faça uma pesquisa aprofundada sobre o contexto histórico e emocional. Por exemplo, se você está interpretando uma personagem que viveu um evento histórico importante, dedique tempo para ler sobre esse período, assistir documentários ou ouvir testemunhos de pessoas que ou viveram naquela época ou que descendem de pessoas que viveram. E se por acaso o período é muito antigo, procure por especialistas, como professores, professoras, pesquisadores ou pesquisadoras, que têm grande conhecimento sobre o assunto. A prática de escrever uma breve biografia da sua personagem, mesmo que fictícia, pode ser extremamente útil também. Inclua detalhes como suas emoções, medos e desejos, para que você possa se conectar com ela em um nível mais profundo durante as suas interpretações. Autenticidade emocional. Fernanda incorporou a restrição emocional de sua personagem, permitindo que o público sentisse a dor e a luta sem precisar ver lágrimas. Como aplicar esta técnica? Para desenvolver a sua capacidade de transmitir emoções sutis, você pode experimentar o seguinte exercício. Escolha uma cena em que a sua personagem enfrenta uma situação desafiadora. Grave 2 versões da mesma cena. Na primeira cena, exagere as emoções, demonstrando tudo com lágrimas e gritos, faça tudo bem exagerado. Então, na segunda cena, mantenha um tom mais sutil e contenha as emoções, confiando mais em expressões faciais e na linguagem corporal. Deixe as emoções fluírem de dentro para fora. Depois assista às gravações. Você provavelmente vai perceber a diferença de como a segunda versão pode evocar uma conexão emocional mais forte com a audiência do que a primeira. Praticar essa sutileza em várias cenas vai te ajudar a aperfeiçoar a sua habilidade de transmitir emoções complexas de forma mais autêntica. Conexão com o elenco. A atriz Fernanda Torres mencionou que as filmagens foram feitas em ordem cronológica, o que ajudou a ela e ao resto do elenco a sentirem a evolução emocional da história de maneira mais orgânica. E como aplicar isso? É claro que filmar em ordem cronológica dependeria de inúmeros fatores, e na maioria das vezes não é como um filme é rodado, mas dá para ter um resultado semelhante de outras formas e que você poderá utilizar. Para promover a conexão com o seu elenco, você pode organizar ensaios onde todos se sintam à vontade para experimentar e discutir as emoções de suas personagens. Um ótimo exercício é realizar leituras dramatizadas, onde cada atriz ou ator escolhe uma personagem e lê sua parte diante dos outros, buscando sempre ouvir e reagir às emoções dos colegas. Outra técnica é realizar interações não roteirizadas nas quais você e seus colegas improvisam diálogos ou cenas baseadas nas relações de suas personagens. Isso ajuda a estabelecer um ambiente colaborativo e a construir uma química genuína entre o elenco, resultando em performances mais naturais e envolventes. Ao aplicar essas técnicas utilizadas por Fernanda Torres, você pode não apenas aprofundar sua interpretação, mas também enriquecer a sua jornada como atriz ou ator, permitindo que suas performances também tenham os 4 elementos fundamentais para se criar grandes personagens, que são verdade, naturalidade, carisma e empatia. Qual dessas técnicas você acha que pode aplicar imediatamente em sua jornada de criação? Comente aqui embaixo. Ainda Estou Aqui não é apenas um filme que narra os horrores de um período difícil na história do Brasil. Ele também serve como um poderoso espelho que reflete questões sociais contemporâneas ao abordar temas como a luta pela liberdade
e os direitos humanos. O filme ressoa profundamente com as realidades que muitas pessoas ainda enfrentam hoje, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. A opressão, a resistência e a busca pela justiça, que são centrais na narrativa, estabelecem uma linha direta de conexão entre o passado sombrio e as lutas sociais atuais. Dessa forma, Ainda Estou Aqui consegue se destacar como uma obra relevante e oportuna, que provoca a refletir sobre como a história molda a sociedade e o comportamento humano. A interpretação de Fernanda Torres neste contexto não é apenas admirável, mas também essencial para o filme. A crítica especializada recebeu a sua atuação de braços abertos, reconhecendo a profundidade emocional que ela trouxe para o papel de Eunice. Sua capacidade de transmitir a luta interna de uma mulher forte em face da adversidade foi elogiada, destacando o quão bem ela capturou a complexidade da personagem em um cenário tão desafiador. É uma performance que não só humaniza a história, mas também instiga empatia e reflexão na audiência, permitindo que o público se conecte com a narrativa e com as verdades universais sobre a condição humana. A vitória de Fernanda no Globo de Ouro é um marco significativo não apenas como reconhecimento pessoal pelo seu talento, mas também como um reflexo do cinema brasileiro em ascensão. Esse momento representa uma nova era para a indústria cinematográfica nacional, especialmente considerando que as produções brasileiras têm frequentemente lutado por visibilidade em um mercado dominado por grandes produções hollywoodianas. A vitória de uma atriz tão aclamada abre portas e cria uma nova conversa sobre a representatividade e a relevância do cinema nacional no cenário internacional. As expectativas para o Oscar são, portanto, elevadas. Fernanda Torres não apenas se tornou uma forte candidata, mas a possibilidade de sua vitória pode marcar um momento transformador para o reconhecimento do talento brasileiro no exterior. Isso se traduz na esperança de que mais histórias autênticas e relevantes do Brasil sejam contadas e ouvidas globalmente. Se sua performance for reconhecida e celebrada em um palco tão prestigiado quanto o Oscar, isso pode inspirar outras produções brasileiras a buscar não apenas visibilidade, mas também qualidade e profundidade nas suas narrativas. Num lado mais amplo, a história de Ainda Estou Aqui e a performance de Fernanda Torres também convidam à reflexão sobre o papel da arte na sociedade. Quando um filme consegue não só entreter, mas também educar e inspirar mudança, ele cumpre um papel vital na cultura. E é exatamente isso que Ainda Estou Aqui faz, especialmente através da lente da atuação de Fernanda, que não apenas representa uma personagem, mas também simboliza a luta coletiva e a esperança. Eu espero que você tenha se inspirado na jornada de Fernanda Torres e nas técnicas que discutimos hoje. E ainda na levada do Oscar deste ano, aproveite para assistir ao vídeo em que eu faço a análise da criação da personagem de Demi Moore em A Substância. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Clica lá. Mas agora me conta, quem você gostaria de ver aqui? Comente aqui embaixo a sua sugestão e indique a personagem que você gostaria de ver analisada aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas análises de personagens. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, atriz! Olá, ator! Eu tenho uma novidade para você. Meu livro O Segredo para Criar Personagens de Sucesso já está disponível na Amazon. Nele você vai encontrar técnicas e dicas importantíssimas para criar personagens com verdade. Não perca essa oportunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É só clicar e adquirir o seu.